Bom, gente, boa noite para todo mundo. Hoje, então, a gente vai, digamos que, terminar a nossa imersão aquática aí, né? A gente começou falando um pouquinho sobre as algas na primeira aula, depois as Daphne. Semana passada a Amanda falou sobre a Pariale, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o peixe-zebra com vocês. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, ou se vocês já tiveram contato com peixe-zebra em algum momento da vida, mas é um organismo que eu tive primeiro contato durante a minha graduação, no meu segundo semestre da biologia. Eu tinha muita vontade de ir para laboratório, né, conhecer laboratório, e aí, na época, eu já fui trabalhar com toxicologia, fazia um estágio voluntário, e já conheci o peixe-zebra nessa época, e aí a Ecotox também foi me apresentada nesse mesmo período, né? Então, eu desenvolvi minhas duas iniciações científicas com peixe-zebra, meu mestrado também foi com peixe-zebra, eu trabalhava com fármacos, e digamos que ele era a estrela principal, né, da história toda. E aí, agora no doutorado, eu continuo utilizando o peixe-zebra também como um organismo modelo, mas ele não é o único, né, ele divide espaço aí com outros organismos. Uma vez, acho que mordida pelo peixe-zebra, é difícil escapar dele. A Paula sabe bem, trabalhou um tempão com peixe também, ela vai saber dizer direitinho como é que é isso. Por mais que a gente tente escapar, ele está sempre atrás da gente. Então, já tem um tempo, Verdade. não é, Paula? Já tem um tempo já que eu tenho alguma experiência, assim, com peixe-zebra. Então, eu espero que vocês aproveitem a aula e vamos lá. E na semana que vem, o Daniel entra para falar sobre teste do EMS, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre bactérias, então a gente muda um pouco o organismo, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre o peixe-zebra. Então, dentro desse contexto aí, eu queria pincelar algumas coisas com vocês que eu julgo serem importantes. Queria apresentar para vocês um pouquinho o peixe-zebra, para quem ainda não conhece, quem ainda não ouviu falar, mostrar para vocês de onde que ele vem, né, qual é o ambiente aí que eles vivem naturalmente, falar um pouquinho dos testes que a gente desenvolve no laboratório e mostrar mais ao final da aula algumas facilities, né, alguns sistemas aí que a gente tem como desenvolver no laboratório para criação, manutenção e reprodução desses organismos, né? Aí mais ao final eu mostro para vocês alguns exemplos. Bom, gente, então quem é esse peixe-zebra, né? De quem que a gente está falando? É um organismo que a gente conhece como peixe-zebra, ou paulistinha também aqui no Brasil, algumas pessoas chamam ele de paulistinha, ou zebrafish, para quem está mais habituado aí com o inglês, mas o nome científico dele, né, onde ele é conhecido no mundo inteiro, onde a gente for falar sobre peixe-zebra, a gente se refere a ele como Daniel-Hério, né, que é o nome científico dele. Ele é um membro da família dos peixes tropicais de água doce. Então, lembrando, na aula passada, a Amanda tinha falado sobre um organismo marinho, né, e agora a gente voltou para a água doce, da família dos ciprinídeos. Ele foi descrito por esse carinha aí, um escocês, se eu não me engano, chamado Francis Hamilton, em 1822. Então, já tem um tempinho que a gente tem conhecimento a respeito desse organismo, né, mas foi só em 1960, acho que na década de 60, que a gente começou a estudar mais profundamente, né, sobre o peixe-zebra e desenvolver mais estudos com esse organismo. Então, aqui está uma figura parecida com o que a Amanda tinha apresentado, só que para Pariale, né, esse aqui é um cladograma, mostrando só que em algum momento aqui os tetrápodes se separaram, formando os teleósteos, e aí formou, então, aqui o Daniel-Hério surgiu, né, nesse período evolutivo aqui, compartilhando algumas semelhanças com outros peixes. Tem esse peixinho também aqui que se chama Medaka, que é um peixe, se eu não me engano, japonês, o Oryzis latipes, né? É muito comum vocês encontrarem também na toxicologia ambiental estudos com esse organismo. Normalmente o pessoal lá da China, do Japão, realiza vários estudos essa espécie de peixe aqui, mas a mais famosa entre elas, a que tá bombando aí, é o Daniel-Hério, né? O peixe-zebra. Bom, gente, com relação à distribuição geográfica, então, aonde que a gente consegue encontrar esse peixe no meio ambiente, né? Diferente também da Pariale,
que a Amanda tinha comentado com a gente, que é circuntropical, inclusive a gente consegue encontrar algumas espécies da pariália aqui no Brasil. O peixe-zebra não é originário daqui, ele é um peixinho originário lá do Sudeste Asiático, está ali entre as regiões do Bangladesh, Índia, Nepal, Tailândia. Aqui tem umas fotinhas, ó, que estão ilustradas de A a F aqui, mostrando alguns lugares que são bem propícios para criação, né, reprodução desses organismos. Eles gostam de viver nesses locais mais rasos, né, mais paradinhos, adoram a plantação de arroz, então vivem nesses lugares alagados, né. Aqui, para vocês terem uma ideia também, tem uma fotinha aqui, ó, de dois peixes à esquerda aqui, né, inferior, e aí só para vocês darem uma olhadinha, tem dois peixes aqui, um é macho e o outro é fêmea. A gente consegue identificar visualmente, né, olhando assim para os organismos, porque a fêmea ela tem o ventre mais abaladinho, né? Ele é mais redondinho porque é ela que carrega os ovos. Então ela vai ter essa porção do ventre mais gordinha, assim, mais fofinha, né? E o macho ele é mais delgadinho. É uma das diferenças que a gente utiliza para poder separar macho de fêmea. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, ele é um peixe bem pequenininho, ele chega no máximo uns 4 centímetros, é um peixinho de aquário mesmo, ele é bem pequenininho. Bom, então, gente, o peixe-zebra, ele surgiu aí como uma promessa do futuro, né? A gente já trabalhava e ainda trabalha também com outros organismos modelos, como a Drosophila e a C. elegans, mas o peixe-zebra surgiu aí como uma promessa, né? Porque a gente agora está falando de um vertebrado. E quando a gente pensa num organismo modelo, a gente pensa num organismo que seja capaz de responder a processos fisiológicos importantes, né? Que a gente possa investigar, estudar processos fisiológicos de um modo geral. E o peixe-zebra, ele é um organismo vertebrado, então imagina, se a gente quer, por exemplo, realizar estudos para extrapolar, para pensar, por exemplo, na saúde humana, alguma coisa do tipo, o peixe-zebra é um organismo bem bacana para isso. Então, ele é um vertebrado complexo, ele tem várias características semelhantes a outros vertebrados, incluindo nós, né, os seres humanos. Ele é um organismo, como eu tinha comentado com vocês, bem pequeno, ele é fácil de reproduzir, de manter em grande número também, você precisa de um espaço pequeno para ter uma boa quantidade de organismos, né? Você não precisa de um laboratório inteiro para ter vários peixes, né? Um organismo, um espaço pequeno já consegue ali ocupar, você já consegue ocupar com alguns peixes, né? Ele possui ovos transparentes, a gente vai dar uma olhada nisso também, é uma das características eu acho, mais fantásticas do peixe-zebra, porque a gente consegue fazer o acompanhamento do desenvolvimento embrionário, né, ao longo aí do desenvolvimento dele, a gente consegue acompanhar, e ele tem baixo custo de manutenção também, né, então não é um organismo teoricamente caro para a gente manter em laboratório. E ele está envolvido com várias áreas da ciência, a gente pode estudar desenvolvimento com ele, realizar ensaios multigeracionais, biomarcadores enzimáticos, hoje em dia, para se pensar também na formulação de novos fármacos, a gente também faz testes com peixes, genotoxicidade, enfim, existem inúmeras áreas da ciência que estão comprometidas e que têm estudado bastante o peixe-zebra nos últimos anos. Aqui, então, tem algumas vantagens listadas, né, do peixe-zebra em comparação com outros organismos, a Drosophila, que já é um organismo bastante conhecido também, que a gente já realiza testes com eles há muito tempo, inclusive é um organismo muito interessante para se estudar a biologia do desenvolvimento, e os camundongos, né, então tem drosófilas, peixe-zebra e camundongos. Então, ele tem aqui umas comparações, por exemplo, com relação à fecundação, então a fecundação do peixe-zebra eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, a fecundação dele é externa, o desenvolvimento do embrião também se dá externamente, né, os embriões são transparentes, uma fêmea, ela consegue desovar em média ali entre 100 a 300 ovos, mais ou menos. Tempo até a idade reprodutiva é de 60 a 90 dias, então em 90 dias a gente já tem um organismo adulto, né, mais ou menos, até uns 90 dias a gente já tem um organismo adulto pronto para iniciar um novo ciclo de vida, né, ele coloca aqui manutenção diária de 60 centavos, e é um vertebrado sem patas, né? E aqui ele faz depois uma comparação que também é muito interessante com o ser humano com relação à semelhança genética, né? Então,
Já se sabe que, por exemplo, as drosófilas têm 60% de semelhança genética com o ser humano, e pasmem, esse peixinho pequenininho tem 70% de semelhança genética com nós, seres humanos, né? Ele já tem o genoma dele todo sequenciado, já se conhece, já se sabe quais são os genes, enfim, é um organismo bastante semelhante em vários quesitos com nós, né? E, bom, camundongo entra aqui com 85%, obviamente, por se tratar de um mamífero, ele é muito mais semelhante a nós do que um peixe, mas mesmo assim, né, um peixe ter 70% de semelhança genética com nós, com seres humanos, é bem bacana, e essa é uma das vantagens também, que a gente consegue desenvolver estudos e traçar, em alguns casos, extrapolar, né, alguns resultados, por exemplo, quando a gente está pensando em saúde humana, né. Bom, aqui é só uma brincadeira, uma figura que eu tinha colocado mostrando algumas estruturas, né, que a gente compartilha aí com o peixe, então o cérebro, os olhos, aqui eles colocam os ouvidos, né, mas o peixe tem uma estrutura conhecida como otólito, eu vou mostrar para vocês numa fotinho mais para frente. O coração, o fígado, o intestino, e aí ele brinca aqui, né, sobre a gente ter pulmão e os peixes terem bexiga natatória, né. Bom, aqui mais um pouquinho sobre as estruturas, dessa vez uma fotinha real de uma larva, né, isso aqui já é uma larvinha, ela deve ter uns 5 dias, mais ou menos, de vida. Aqui com algumas estruturas bem marcadas também, os olhos aqui, né, o cérebro fica aqui acima. Isso aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas é o otólito, né, tem de um lado, tem do outro também. Aqui são os músculos bem marcadinhos, né, que são formados através dos somitos. A pigmentação, tá vendo? Formado também através dos melanócitos. Isso aqui é que depois vai formar as linhas escuras dele, né? Que ele tem a linha mais. É um azulado, meio pretinho, assim. Isso aqui, depois, quando a gente tiver um organismo mais jovem, vai formar aquelas linhas laterais aqui no corpo, né? O saco vitelíneo bem grandão aqui, que é a reserva energética dele, né? Durante um tempo de vida, até mais ou menos 7 dias, ele utiliza esse saco vitelino aqui para poder se alimentar, né? Depois abre a boquinha dele aqui abaixo, não tá aberta ainda aqui, que ele ainda tá novinho. Mas abre a boquinha dele aqui depois e ele consegue se alimentar do que tiver na água, né? E aqui também tem um coração, tem um coração aqui também, marcadinho meio em vermelho, tá vendo? E aqui, só para mostrar para vocês, mais de perto e de um outro ângulo, o coração batendo aqui, né? Inclusive, a gente consegue ver isso no estereomicroscópio, né, numa lupa, a gente leva essas larvinhas numa lupa e consegue ver isso com super facilidade. E atrás também, aqui não vai dar para ver, porque tá meio embaçadinho, mas a gente consegue ver também a corrente sanguínea correndo pelo corpinho dele. É bem legal de ver isso na lupa, é bonitinho. Inclusive, os batimentos cardíacos é um dos endpoints que a gente utiliza no teste de toxicidade, né? A gente sabe que tem alguns compostos que podem diminuir ou aumentar aí a frequência cardíaca, né? Bom, aí a gente vai falar então um pouco sobre os embriões de peixe-zebra, que na verdade são, digamos, nosso pote de ouro aí, né? A gente realiza basicamente testes com embrião de peixe-zebra lá no laboratório. Como eu falei para vocês, o peixe-zebra é um organismo que se reproduz muito fácil, né? Em condições, lógico, favoráveis. A gente tem que. É um peixe que tem que estar com a dieta também em dia, então tem que ser bem alimentados, os parâmetros físico-químicos da água também têm que estar controlados, tudo na ordem, né, para esses peixes poderem se reproduzir bem, produzir bastante ovo e produzir ovos com qualidade, né, para a gente realizar os testes. Aí, aqui eu vou falar rapidamente, depois eu falo um pouquinho mais na frente, quando eu for falar especificamente do teste, como a gente faz, mas é mais para mostrar para vocês como são esses ovinhos, né, e, bom, na verdade, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar machos e fêmeas para cruzarem, né? A gente separa eles num aquário de reprodução, coloca eles para reproduzir. No dia seguinte, a gente retira esses ovinhos numa placa de Petri e leva esses ovos para o estereomicroscópio para analisar, né? Quais são os ovos bons, quais são os ovos ruins. Aqui, então, eu acho que vocês conseguem ver, tá vendo? Ele tem isso aqui que a gente chama o córium, né? É a casquinha que cobre o embrião, que protege o embrião, né? É uma barreira física para o embrião. E ele é transparente, então a gente consegue acompanhar todo o desenvolvimento embrionário do peixe
só olhando ele no estereomicroscópio. A gente consegue acompanhar todo o desenvolvimento embrionário. É bem legal, porque é bem rápido, né? O ciclo de vida é muito rápido também, e o desenvolvimento embrionário dele é muito rápido. Em poucas horas ele já vira uma larvinha. Então a gente consegue fazer esse acompanhamento. Aqui, depois é mostrando uma larvinha também já bem formada, os olhinhos aqui, né? O saco vitelíneo, a cauda aqui, né? Bem formada também, os músculos já se formando aqui. E aqui é para mostrar para vocês o tamanho que é o ovo, né? O ovo é bem pequenininho. Aqui tem as bolinhas de gude, né? E aqui tem os ovos bem pequenininhos para mostrar para vocês a comparação, né? A bolinha de gude já é um material pequenininho, né? Mas, obviamente, os ovos são bem menores, né? E eles, para vocês enxergarem também, o córium transparente, né? Então, bom, essa fertilização ela acontece externamente, né? Não é uma gestação. A fêmea ela vai desovar, ela vai liberar os ovos, os machos vão liberar os espermatozoides, essa fertilização vai acontecer na água. No laboratório, a gente utiliza essas bolinhas de gude no fundo do aquário, porque já se sabe, eles têm um comportamento de comer os ovos. Então, se a gente não coloca as bolinhas de gude ou algum aparato que impeça que eles predem os ovos, quando a gente for chegar lá para coletar os ovos, não terão ovos, né? Porque eles têm esse comportamento de acabar se alimentando. O desenvolvimento embrionário dos ovos fertilizados, né? Ele vai durar em torno mais ou menos de 48 horas até a eclosão, quando vai formar a larva, né? E essas larvinhas vão se alimentar pelo saco vitelino até mais ou menos uns 7 dias, quando depois elas abrem a boca e começam a se alimentar do que tiver na água, né? Do que a gente disponibilizar para elas na água. Bom, gente, o ciclo de vida dele, como eu comentei com vocês, é um ciclo de vida bem curto. Então, em 90 dias, a gente já tem um organismo adulto pronto para iniciar um novo ciclo, né? Então, aqui nessa fase de embrião, ele passa por todo o desenvolvimento embrionário que contempla todas aquelas fases, né, de clivagem, gastrulação, aqui vai ter intensa proliferação celular, né, ele vai passar por movimentações no embrião que vão deslocar os tecidos para os lugares certos e formar o embrião certinho, perfeito, a organogênese que vai formar, né, depois aqui as larvinhas, né, e depois que eles eclodem, formam as larvas, então, nadantes, né, são larvinhas bem ativas, e depois de 90 dias após a fertilização, a gente já tem um organismo adulto de novo, né, esse aqui é um esqueminha, para vocês terem uma ideia, que em 16 horas a gente passa por todo esse processo do desenvolvimento embrionário, e em 90 dias a gente já tem um organismo adulto, né. Aqui algumas umas fotinhas para mostrar para vocês também aqui um embrião em desenvolvimento. Aqui já ele bem formadinho, já dá para identificar algumas partes, né? Aqui está a cabeça, o olho está começando a se formar aqui, o saco vitelino grandão aqui, né? Ele se desenvolve em volta do saco vitelínico. Aqui já começa a formar também o corpinho, né? Do, da larvinha, né? Aqui também bem marcadinho já os músculos começando a se formar. É muito legal, gente, observar isso na vida real, assim, acompanhar esses processos é bem fantástico. E aqui tem um organismo adulto já, né, um peixinho zebra aí, pronto para iniciar de novo um outro ciclo de vida. E aí, gente, tem um artigo muito bacana também, um clássico aí do Kimmel, que foi publicado em 1995, ele mostra o desenvolvimento embrionário do peixe zebra, né, e ele mostra que esse desenvolvimento embrionário é muito similar à embriogênese de outros vertebrados, incluindo os seres humanos, né. O desenvolvimento, isso é uma das vantagens, que o desenvolvimento embrionário do peixe é super rápido, né, ele pode ser facilmente monitorado, desculpa, através dos ovos, que são translúcidos, né, transparentes. E essa foi uma publicação de 1995, para quem quiser depois dar uma olhada, é bem interessante. Eu vou mostrar umas fotinhas para vocês aqui. Eu não vou aprofundar sobre a embriologia, porque daria uma outra aula falar sobre a embriologia do peixe, mas só para mostrar quais são as etapas, né, que o peixinho passa durante esse desenvolvimento. Então, tudo vai começar lá no zigoto, né, então tem o zigoto, depois vem a clivagem, e aí é super proliferação celular, né, começa as células, o que antes era uma célula, começa a virar milhares de células, né, a blástula, tem a gástrula,
E aqui, nesse momento, ele começa a fazer o que a gente chama de movimentos morfogenéticos, né? Que foi o que eu tinha comentado, que os tecidos começam a se posicionar de forma que eles vão formar tudo no lugar certo, né? Cabeça no lugar certo, cauda no lugar certo, para nada sair do que é, digamos, o perfeito para a formação daquele organismo, né? A segmentação, então aqui a gente já consegue, aqui mesmo durante a gástrula, a gente já consegue ver que a gente já sabe onde é a cabeça e onde é a cauda dele aqui, né? E aí depois ele começa a se formar como um embrião, tá vendo? Os olhinhos aqui, a gente já começa a estar com carinha de bichinho, né? De animal. A gente já consegue identificar algumas estruturas, né? A cauda aqui também. Algumas estruturas a gente já começa a ver aqui nessa parte da segmentação. E tudo isso é muito rápido, gente. De um dia para o outro, tudo isso já aconteceu. Então, por exemplo, a gente expõe esses organismos, esses embriões hoje, amanhã a gente já tem um organismo formado. Se tudo der certo, já tem um organismo formado. Aqui também, olha, já tá com bem mais cara, né, de peixinho já, se a gente for parar para ver, os olhinhos aqui, ó, né, o saco vitelíneo. Esse saco vitelíneo depois vai formar um intestino, né, ele vai esticando ao longo do corpinho, vai virando um intestino depois. E aqui, depois que ele eclodiu, né, a gente já consegue identificar aqui, ó, o coração, já tá aqui nessa parte. Deixa eu ver outra coisa que dá para mostrar. Aqui, ó, as nadadeiras, nessa figura F aqui, ó, já tem as nadadeiras aqui formadas. O otólito aqui, a gente também já consegue identificar. Isso daqui é a bexiga natatória dele, que está inflada. Então, já tem um organismo bem formadinho, né? Gente, aí eu coloquei esses links aqui dos vídeos, mas eu vou passar os vídeos no final, vou fazer no mesmo esquema da Daphne. Eu passo os vídeos no final para a gente não ficar parando e voltando. Bom, e aí, gente, uma coisa importante também de comentar, eu acho que vale a pena falar, ressaltar, é sobre a comissão de ética no uso animal, né? Como eu falei para vocês, a gente está utilizando um bichinho que é um vertebrado. Então, ele tem já o sistema nervoso central, ele tem várias terminações nervosas que ele é capaz de sentir dor, né? Então, qualquer manipulação que a gente for fazer com ele, a gente tem que fazer com muito cuidado e levando em consideração isso. Então, qualquer projeto que a gente pense em submeter que envolva o peixe, a gente precisa enviar esse projeto para uma comissão de ética no uso animal, que é o CEUA, na Unicamp. Eles vão fazer a avaliação desse projeto e eles vão dizer lá se a gente pode ou não mexer com esses organismos. Mas eu quis ressaltar, porque nos outros organismos não havia necessidade, mas no caso do peixe, a gente precisa passar por essa comissão, né? Pensando lógico, a gente está sempre pensando nesses organismos como ferramentas, né, científicas, mas não deixam de ser organismos vivos, a gente tem que ter cuidado, responsabilidade e ética, né, para poder trabalhar com eles. Então, só para comentar que é isso, qualquer projeto que a gente for submeter, a gente precisa antes passar por uma avaliação dessa comissão, né. Então, bom, o peixe-zebra está aí, em qualquer lugar que vocês forem olhar, tem peixe-zebra, inclusive tem uma revista só do peixe-zebra, só com o assunto de peixe-zebra. Então, as grandes revistas também já destacaram aí a importância dele, a Nature, a Science, já cansaram também de colocar ele como capa, então ele é um bichinho bem famoso. Inclusive, mais recentemente, já saíram alguns estudos atrelando o uso do peixe-zebra também, né, no assunto, infelizmente, mais falado aí nos últimos tempos com a Covid-19. Inclusive, eu estava dando uma olhada hoje, saiu um trabalho até brasileiro, envolveu várias universidades do Brasil, falando sobre o uso do zebrafish para estudar os candidatos à vacina, né, da Covid-19. Então, já tem algumas coisinhas frescas aí sobre isso na literatura. Aqui, só para mostrar para vocês alguns ensaios e parâmetros que a gente pode avaliar com peixe-zebra, né? Então, com os embriões, a gente faz o uso de um protocolo da OECD também, que é um protocolo estabelecido já há um tempo, que é o FET, Fish Embryo Toxicity Test. Então, a gente chama de FET, mais fácil. A gente vai avaliar, então, aqui sobrevivência, eclosão e teratologias. As teratologias são as malformações, né? Então, a gente consegue, por exemplo, identificar a formação de edemas,
A gente consegue identificar a malformação da cauda, formação da cabeça, dos olhos, dos somitos, enfim, tem alguns endpoints que a gente consegue avaliar, né? Para as larvas também a gente faz o uso desse protocolo, mas uma versão adaptada, porque a gente estende o tempo de exposição, né, para poder avaliar alguns endpoints com a larva, então a gente também faz análise da sobrevivência, das anormalidades, de atividades enzimáticas e de comportamento também. Existem muitos estudos comportamentais com as larvas, e é bem interessante também. E tem um outro protocolo do OECD de 1992, que é um teste agudo com peixe adulto, só que é um protocolo que eu acho que já está meio em desuso, porque os embriões surgiram aí como um método alternativo ao uso dos adultos, né? Então, o que a gente consegue fazer hoje com os embriões, a gente não necessariamente precisa usar os adultos para realizar um teste agudo. O que a gente tem feito com adultos, normalmente, são testes a longo prazo, assim, né? Exposições crônicas, por exemplo, que a gente expõe eles a um maior período de tempo, né? Aí a gente acaba usando os adultos em alguns momentos, né? Por exemplo, avaliar histopatologia, comportamento também, genômica. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer com adulto, mas para teste agudo, a gente tem utilizado mais os embriões mesmo. Eles já foram estabelecidos como um método alternativo já, né, ao uso dos adultos. Então, aqui só para mostrar para vocês também algumas coisas que a gente consegue fazer, né? Então, a gente consegue estudar biomarcadores, modos de ação, por exemplo, isso é muito interessante para fármacos, toxicocinética, toxicodinâmica, genotoxicidade, mortalidade, biologia do desenvolvimento também, né? Teratogenicidade nos testes agudos, os testes crônicos também, a gente consegue estudar a carcinogenicidade, fazer testes de reprodução, então a gente pode colocar, por exemplo, pode expor fêmeas e machos, né, os pais, e estudar as gerações, né, F1, F2, F3, F4, enfim, quantas gerações a gente conseguir avaliar. Então, é um organismo bem versátil, a gente consegue trabalhar de várias formas, né, em várias frentes biológicas com ele. E agora, sobre o teste de toxicidade com peixe-zebra, eu achei melhor focar no teste de toxicidade aguda, porque é o que a gente mais faz no LAEG, mas lembrando que existem outros endpoints que a gente pode analisar, como as larvas e com os adultos também, né? Mas eu vou falar um pouquinho, então, sobre o teste de toxicidade aguda com peixe-zebra, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a gente faz isso, e aí esse é aquele momento que a gente volta um pouquinho lá, faz uma regressão, digamos assim, lá para o laboratório, né? Vamos fingir que a gente está lá no laboratório, teletransporta para lá, e vamos pensar que a gente tem um composto que a gente já testou aí nas algas, nas dáfnias, nas pariális, e agora a gente vai testar no peixe, né? E aí, como é que a gente faz? Eu quero fazer o teste com esse composto com um embrião de peixe-zebra. Então, primeiro a gente tem que se organizar para montar um teste, para montar a reprodução, né? Então, um dia antes, eu chego no laboratório, no final da tarde, e eu vou montar esse teste. E aí, uma coisa muito importante que eu queria destacar para vocês é a importância da gente conhecer a biologia do organismo. Porque, por exemplo, quando a gente vai montar o cruzamento, a gente, lá no laboratório pelo menos, a gente separa aquários de reprodução, né? Não são os mesmos aquários que a gente utiliza para manter os organismos, são outros aquários. Eu não vou escolher aquários de reprodução de 100 litros para fazer um teste, para fazer uma reprodução, montar uma reprodução. Porque, como a gente já sabe, esses organismos, eles gostam de ambientes mais rasinhos, né? Então, eles não vivem nas profundezas dos rios e dos lagos, né? Então, eu vou pegar um aquário menor, vou colocar pouco volume de água, lógico, né? Um volume de água que não mate os organismos, mas que dê condições deles, de alguma forma, criarem alguma. Ai, gente, como é que fala? Algum estímulo físico para as fêmeas liberarem os ovos, porque elas gostam disso, assim, das plantinhas, né? Eles têm também o que a gente chama de dança do acasalamento, né?
Os peixes machos e as fêmeas, eles ficam se encostando de forma que estimule o ventre da fêmea e ela vá desovando, né? Então, bom, é isso. A gente vai montar um aquário, vai colocar lá as bolinhas de gude, que a gente já sabe que tem que colocar as bolinhas de gude para eles não predarem os ovos. A gente vai separar machos de fêmeas, então a gente sempre trabalha com a proporção de 2 para 1. Então, a cada 2 machos, a gente coloca uma fêmea. Se eu estou trabalhando com 10 machos, eu vou colocar 20 fêmeas no aquário. Ou, se eu estou trabalhando com 20 machos, eu vou colocar 10 fêmeas no aquário. E aí, monto o aquário e eu coloco uma barreira física. Então, machos ficam de um lado e fêmeas ficam do outro. Faço isso no final da tarde. Ao longo da noite, com fotoperíodo também estabelecido, a gente trabalha com fotoperíodo de 12 para 12. 12 horas de escuro, 12 horas de claro. Ao longo da noite, lá, as fêmeas vão ficar liberando feromônios, isso vai estimular também a produção de espermatozoides no macho. No dia seguinte, o fotoperíodo liga novamente, na primeira hora do dia, que ele vai ligar às 8 horas da manhã, a gente tira a barreira. Na hora que a gente tira a barreira, a gente deixa eles lá quietinhos, fecha a porta, na paz, no sossego, para eles ficarem tranquilos. E durante mais ou menos 1 hora, eles vão fazer essa dança do acasalamento lá, vai estimular a barriguinha da fêmea, ela vai desovar, os machos vão liberar o espermatozoide, esses ovos vão ser fecundados se tudo der certo. E aí, depois de 1 hora, mais ou menos, a gente vai coletar esses ovos. A gente tira os peixes, tira as bolinhas de gude e tira os ovos. Aí a gente passa esses ovos para uma plaquinha de Petri. Quando ele está numa plaquinha de Petri, a gente faz uma primeira seleção, uma primeira triagem. Antes de levar para o estereomicroscópio, a gente faz uma primeira triagem que a olho nu a gente consegue identificar. A gente coloca essa plaquinha de Petri num fundo escuro, preto, e aí todos os ovinhos que tiverem muito branquinhos, que eles ficam muito branquinhos, são ovos inviáveis. São ovos ou que não foram fecundados, ou se foram fecundados não se desenvolveram. Então, são ovos que a gente não vai conseguir utilizar e que a gente joga aqui, que a gente chama de lixinho, né? A gente descarta esses ovos. E aí a gente seleciona só os ovos viáveis, né? Aqueles ovos que foram fertilizados e que estão se desenvolvendo super bem. Outra coisa muito importante nessa etapa, quando a gente leva para o estereomicroscópio, que a gente vai olhar os embriões, é selecionar apenas embriões que estejam na mesma fase do desenvolvimento embrionário. Pode acontecer de, algumas vezes, você encontrar um ovo que esteja numa fase diferente, ou porque a fêmea desovou aquele ovinho antes, pode ter acontecido alguma coisa. É normal que a maioria esteja na mesma fase, mas tem um ou outro, às vezes, que está no... E esses também a gente descarta, porque não é interessante, né? A gente já acrescenta uma outra variável aí, se a gente for testar embriões de fases de desenvolvimento diferentes. Então, selecionar só aqueles que estão na mesma fase. E depois a gente vai plaquear, né? A gente vai passar esses ovos para uma placa de 24 poços. Vai colocar, dispor um ovinho desse em cada um dos pocinhos da minha placa de 24 poços. E a gente faz a leitura desse teste durante 7 dias seguidos. Então, não é, por exemplo, que nem no teste da Daphne, que a gente faz a exposição e deixa 48 horas, e depois de 48 horas a gente lê. O teste do peixe a gente faz a leitura diariamente, né? São organismos que se desenvolvem super rapidinho, então a gente precisa acompanhar isso diariamente para ver quais são as mudanças, os possíveis efeitos que aquele composto pode estar causando. E faz essa anotação numa planilha, para a gente depois passar isso para um gráfico, né? Enfim, definir as concentrações de efeito, essas coisas. Então, as condições do teste são essas que estão listadas aqui. A temperatura a gente mantém mais ou menos em 27, 28 graus, condutividade, pH 7,5, o fotoperíodo, como eu falei, 12 horas escuro, 12 horas claro, né? Oxigênio. E aqui é uma fotinha só para vocês verem, essa aqui é uma placa de 24 poços que a gente tem no laboratório. Importante sempre identificar a placa para você saber que concentração é aquela, né? A gente normalmente trabalha com várias plaquinhas dessa. A gente corre normalmente o teste em triplicata, então a gente tem 3 placas para cada concentração. Então, identifica a placa com o nome do seu composto, a concentração que você está testando, né, naquela placa, e esse risquinho que está aqui, ó, pretinho, é para marcar, esses 4 pocinhos aqui são o que a gente chama de controle interno, que é um controle só com água, a água e o embrião, tá? Para a gente testar para ver se a placa está ok. Então, cada plaquinha dessa a gente tem um controle interno.
E os outros 20 pocinhos, a gente coloca os embriões com a concentração do nosso teste, né? Aqui é para vocês terem uma ideia, isso aqui é a plaquinha de Petri, né? Que eu até escrevi aqui, ó, ovos bons. Foram ovos que eu tinha selecionado para montar o teste. E aqui, ó, essas coisas bem pequenininhas aqui, bem miudinhas, cada negocinho desse é um ovinho. E aí eu pego um ovinho desse e levo até um pocinho da minha placa, com essa pipeta pasteira aqui mesmo. Muito cuidado para não machucar o ovo, né? Não amassar na hora de manusear, assim, a gente pode às vezes amassar um pouquinho, então tem que ter muito cuidado com isso. E a gente leva uma gotinha só para o pocinho, né? Não é para encher a pipeta de água e ovo e colocar no pocinho, é uma gotinha só para também não diluir aqui a minha solução, né? É assim, então, que a gente faz o teste, depois corre o teste durante 7 dias. Bom, aí aqui eu só escolhi algumas fotos para vocês verem, isso aqui tá bem, né, bem nítido qual é a diferença, né, entre a figura A e a figura B, mas é o tipo de coisa que a gente pode acabar observando quando a gente está trabalhando com esses organismos, né, quando a gente expõe eles a um composto X, que seja. Então, aqui, ó, a figura A e a figura B, né, a figura A tá bem formadinha aqui, ó, o olho, o otólito aqui bem bonitinho também, o saco vitelínico tá aqui, é uma fotinha cortada, né, mas ele tá aqui, e aqui também tá o coração, tá vendo? Aqui não formou o olho, né? Então, esse composto aí, se todos os outros organismos, ou a maioria deles, apresentar também essa má formação, é algo que a gente tem que investigar para saber de onde está vindo, né? Então, a larva da figura B aqui não possui olho, né? Esse daqui, ele tá marcadinho de azul, deve ter sido algum, não sei, quem sabe um corante, alguma coisa que deixou ele azulzinho. Também figura A e figura B. A figura A tá bem desenvolvidinha, apesar de estar azul, ela tá bem desenvolvidinha. Isso aqui, ó, a bexiga natatória inflada, né? O olhinho tá formado aqui tá o saco vitelínico, o coração tá aqui, o otólito tá aqui, a cauda tá formadinha também. E aí a figura B tá com a cauda bem esquisitona, né? Tá com uma formação da cauda bem visível aqui também. E tem outra coisa aqui que também a gente consegue identificar, que é a... Ih, gente, swing bladder é bexiga natatória, acabei de falar. A bexiga natatória aqui não tá inflada, tá vendo? Então, além da malformação da cauda, ele também é infladinho aqui. Isso também é um outro parâmetro que a gente consegue ver, né? Aí, gente, aqui é só vai correr umas fotos aí para mostrar para vocês algumas algumas estruturas, né, importantes assim que tem no laboratório, né, algumas fotinhas de alguns sistemas que tem por aí, tá vendo? Aqui tem umas racks, aqui são racks com vários aquários, um monte de aquário. Aqui, muito provavelmente, deve ser umas caixinhas para colocar também larva de peixe, né? Quando a larvinha já se desenvolveu, a gente separa elas também num aquáriozinho específico para elas, né? Um carrinho aí para levar alguns outros aquários. Tem uns aquáriozinhos que a gente usa também, que é daquele tamanhozinho, que eles têm, parece um escorregadorzinho assim, e são usados também para reprodução, né? Porque a fêmea e o macho ficam nessa parte mais rasa aqui. Você coloca poucos peixes, né? Mas normalmente um casal só. Eles ficam nessa parte mais rasinha e depois eles nadam por aqui na hora da reprodução, eles ficam nessa parte mais rasa, né? Que são aqueles. Ah, acabou de passar ali, é que passa muito rápido essas fotos. Mas, enfim, só para vocês terem ideia de algumas coisas que a gente pode encontrar. Isso é um super laboratório com... O pessoal deve trabalhar só com peixe zebra aí, que tem várias coisas de peixe zebra. Aqui eu acho que é criação de Artemis, se eu não estiver enganada, parece muito que é um organismo vivo também que a gente dá para eles como suplementação na alimentação. Oi? Acho que é Artêmia sim, Nath. É Artemia, né, Paulinho? É bem É, grandona, né? Tem é. bastante Artemia ali. É para eclosão, né? Eles colocam lá com aeração e aí vão retirando Isso, só para as que eclodir. eclodiram depois. Uhum. Isso, exatamente. Que a gente não pode dar a artêmia no cistozinho, né? A gente tem que dar a É, tem que artêmia. esperar a eclosão. Porque eles Isso, caçam, né? Eles vão exa- procurar a comidinha. exatamente.
Aí, gente, aqui, eu queria ter achado outras fotos, mas acabou que eu não achei. Eu não sei, acho que eu tinha comentado isso, né? Eu fiz. Nath, Oi. tem uma pergunta aqui do Orlando, ele quer saber qual que é a altura da coluna de água que coloca no aquário para reproduzir. Então, isso vai depender um pouco da quantidade de organismos que você está colocando e do tamanho do seu aquário, né? Normalmente, lá no laboratório, a gente coloca mais ou menos uns 6 a 8 litros de água, né, no aquário. E aí coloca embaixo as pedrinhas, as bolinhas de gude, é um volume que normalmente a gente utiliza para colocar eles para reproduzir. Ok? Aí, gente, voltando aqui, o esquema que a gente tinha lá na UNB, eu já falei isso para vocês, eu me formei em biologia lá, fiz meu mestrado lá, consegui acompanhar algumas mudanças lá, né? Que quando eu cheguei na UNB, o sistema que eles tinham lá de peixe zebra não era esse sisteminha aqui, que é um sistema automatizado, né? Tudo high-tech. Era um sistema mais adaptado às condições que a gente tinha lá, as possibilidades que a gente tinha para manter um sistema com peixe zebra, com menos peixes também. Mas era um sistema que super funcionava. Eu desenvolvi minhas iniciações científicas todas com ele, e deu super certo, enfim, várias pesquisas foram tocadas lá desta forma, né? E aí depois eles migraram para esse tipo de sistema que na época eu acho que foi um Zebtec que eles compraram, é uma marca italiana, se eu não me engano, e é nesse esquema de rack, né? Então lá eles tinham 3 racks, era uma grandona numa parede grande lá, que na verdade não era só uma, eram duas, e numa outra parede menor tinha uma outra, né? E a gente conseguia criar mais ou menos uns 3.000 peixes, ele tinha muito peixe, era uma salinha só deles, assim, toda para eles, né, exclusiva para o peixe zebra mesmo, e cada aquáriozinho desse daqui, ó, tinha algumas quantidadezinhas de peixe, né, aqui nesses aquários que estão com essas bolinhas de gude, podem ser aquários também para reprodução que eles devem ter montado. Então o sistema que a gente tinha lá na UNB era muito parecido com esse, depois que a gente fez essa migração, né, de um sistema para o outro. E a gente também tem um sistema aqui na FT, no campus de Limeira, que é esse sisteminha aí com os 5 aquários, né? É um sistema mais simples, mas também muito funcional. Só para mostrar para vocês que não é necessário a gente ter um sistema super modernão e cheio de coisas e automatizado e blá 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 para fazer pesquisa de qualidade e obter bons ovos, né? Enfim, a gente pode fazer isso também nas condições que a gente tem aqui. Então, a gente montou um sisteminha de peixe com esses 5 aquários aqui, água recirculante, né? Então a gente coloca, tem água deionizada que corre para esse tanque que está aqui embaixo, e aqui a gente faz adição de sal marinho, de uma solução de ajuste de pH também, para manter condutividade e pH ajustados dentro do que está previsto, né? Ele passa por um sisteminha aqui com filtro biológico também, tem uma lâmpada de UV aqui, então é um sisteminha também bem funcional que a gente consegue manter os nossos organismos e colocá-los para reproduzir, né? Eu não tirei foto dos aquários que a gente monta a reprodução, mas são aquários menores do que esses aí. Eu acho que eu acho que cabem uns 40. Tem um aqui, ó, embaixo na foto da esquerda. É verdade. É um parecido com esse daqui. Talvez até um pouco menor do que esse, mas é um parecido com esse daqui. Esses daqui de cima, eu acho que eles dão até 45, 50 litros, mais ou menos, de água. Esses daqui são um pouquinho menores, né? Então, esse é um sisteminha que a gente tem lá no laboratório, e no dia também que, enfim, a gente conseguir voltar aí para a rotina do laboratório e as coisas estiverem mais tranquilas, fica aí o convite, caso vocês queiram lá dar uma olhadinha de perto e ver como é que funciona. Aqui a gente estava com mais ou menos uns 400 peixes. A gente estava conseguindo cultivar uns 400 peixes nesse sistema, né? Então, só para mostrar para vocês as diferenças, existem outros sistemas também que as pessoas montam nos laboratórios, mas para mostrar a diferença, né? Existe aí realidades e realidades.